Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar todo dia News segunda edição. Vamos conferir os destaques desta terça-feira, dia 8 de novembro. Capital paulista registra 2 casos de nova subvariante da Omicron. E a saúde reforça a importância de medidas ao combate à pandemia do Covid-19. Veja também, Saúde de Americana irá promover mutirão de consultas urológicas. E ainda, 2 funcionários da Prefeitura de Americana são exonerados em menos de 2 dias. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, nós temos aí os nossos multicanais para você acompanhar os nossos trabalhos no nosso portal tododia.com.br. Lá você confere todos os conteúdos, seja em vídeo, imagens, textos, conteúdos para você ficar bem informado. Bom, é isso, gente, para você acompanhar o nosso Todo Dia News segunda edição, sempre trazendo informações. E começando com uma notícia internacional sobre a Ucrânia, pois na Ucrânia o assunto ainda é guerra e que assola o país há 8 meses. Por lá, o governo confirmou que tomou o controle de 5 empresas consideradas estratégicas e a medida ocorre em meio a uma crise energética no país causada por ataques russos. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Segundo o governo, a decisão é para garantir as necessidades de defesa das Forças Armadas e de energia do país. As empresas são uma fabricante de motores, 2 empresas de energia, uma fábrica de veículos e uma de transformadores. Apesar de tomar o controle das companhias, o ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que a medida não significa uma estatização das empresas. Ele afirmou que assim que o conflito acabar, as empresas serão devolvidas aos donos. A Ucrânia passa por uma crise energética por causa dos bombardeios russos contra a infraestrutura de energia do país. No fim de semana, o prefeito de Kiev disse que a população deve se preparar para um inverno com o pior cenário: corte total de energia, aquecimento e água, e pediu aos que tiverem familiares no interior que passem um tempo por lá. Olena Bustun, de 53 anos, não pretende sair de Kiev nos próximos meses, mas se preparou para o pior. Já estocou lanternas, botijões de acampamento, barracas e sacos de dormir, além de uma geladeira portátil e um painel solar para carregar o celular e outros dispositivos elétricos. Viajante experiente e entusiasta do camping, ela diz que dessa vez todo esse equipamento é uma questão de sobrevivência. Simplesmente sobrevivência, diz. Muito bem, agora vamos falar sobre o cadastro único, porque as famílias que participam dos programas sociais do governo federal têm até a próxima sexta-feira, dia 11, para atualizar as informações do cadastro único. Vamos acompanhar as informações da TV Brasil. A prorrogação do prazo foi um benefício para a Leidiane. A diarista deixou o recadastramento para a última hora e quase fica sem o benefício. Ela tem uma filha de 15 anos que está grávida e o Auxílio Brasil é que tem custeado grande parte das despesas de casa. É um gás, é uma água, é uma luz, é alimentação em casa. O prazo vai até o dia 11 de novembro. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem pelo menos 8 milhões de famílias. Gente como Leidiane, que está há mais de 2 anos sem nenhuma atualização no cadastro. As famílias que participam dos programas sociais do governo federal devem atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. Então é importante que a população
né, faça o seu cadastro e que mantenha o seu cadastro atualizado, para fazer jus aos benefícios, né, que já recebe, como também de outros. Vou ficar bem atenta, não vou esperar tanto tempo e estar anunciando em televisão para mim ter que pegar o puxão de orelha e vir realizar. Então não perca a oportunidade, hein, gente? E agora vamos falar sobre inclusão, acessibilidade, gente. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, está chegando, não é mesmo? A gente já até falou aqui com o Rafael Alves e com as provas mais acessíveis e inclusivas, gente. As pessoas com deficiência têm mais oportunidade de ingressar na universidade. Outra reportagem especial da TV Brasil. Aos 20 anos, o Vinícius, que é surdo, vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez. Ele quer cursar Libras na Universidade de Brasília e se tornar professor. Eu quero muito ser aprovado no Enem, né? Eu não vou desistir, eu não quero reprovar, então eu estou muito ansioso. O exame aplicado por meio de uma videoprova é um incentivo para muitos alunos, como explica a Aline, professora desta escola pública no Gama. É a garantia de direitos, né? A garantia de oportunidade, para que o surdo ele faça a prova na língua dele. Videoprova com a tradução de itens em libras, prova em braille ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem esse ano. A ideia é garantir que as provas, que serão aplicadas em novembro, sejam mais acessíveis e inclusivas. A plataforma Videoprova em Libras tem todas as questões de edições anteriores do Enem em língua brasileira de sinais. Tudo isso em nosso portal. Terão acesso aos recursos de acessibilidade aqueles que fizeram a solicitação no momento da inscrição. Roger conta que cresceu enfrentando dificuldades por ser deficiente auditivo. Ficou um período sem estudar, mas hoje sonha novamente com uma vaga na universidade. Antigamente eu acabei parando os estudos, como a dificuldade de ter intérpretes, né? E agora como a gente retornou os estudos, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. É uma prova que também tem a prova adaptada em braille para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos, né, em todas essas variáveis, para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível e que a gente espera, né, que todos os estudantes façam uma excelente prova. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento especializado para pessoas com alopécia, que provoca a queda e a perda do cabelo, segundo especialistas, e afeta homens e mulheres e também crianças. Outra reportagem especial da TV Brasil sobre saúde. Marco Antônio percebeu que o volume dos cabelos estava diminuindo e decidiu procurar um médico. Ele tem alopécia androgenética, a mais comum entre os homens. Há 6 meses começou o tratamento no Sistema Único de Saúde. Senti que a queda de cabelo diminuiu bastante, o pente diminuiu e inclusive está mais grosso o cabelo. No Distrito Federal, um dos locais com tratamento especializado e gratuito é o Hospital Universitário de Brasília. Segundo este dermatologista, várias doenças podem causar diferentes tipos de alopécia, que afetam também mulheres e crianças. No caso específico da calvície, a alopecia androgenética, a gente tem hoje drogas e procedimentos que bloqueiam a doença, que não deixam essa doença avançar, e outros tratamentos que melhoram a cosmética capilar. Então, engrossam aquele fio, fazem com que o paciente pareça que ele tem mais cabelos do que ele realmente tem. Nem toda queda de cabelo é alopécia, já que os fios passam por um processo de renovação contínua. Mas, segundo os médicos, o alerta é quando essa perda é acentuada, provocando falhas no couro cabeludo ou mesmo em outras partes do corpo que possuem pelos. Uma consulta com um especialista é fundamental para que você tenha
o diagnóstico correto e dessa maneira que você possa fazer o tratamento mais adequado para o seu tipo. No SUS, além do tratamento médico, o paciente também conta com acompanhamento psicológico. A gente sabe que a função do cabelo, o impacto dos cabelos na vida do ser humano é muito além do seu papel biológico. Tem todo o seu impacto do ponto de vista social, nas relações interhumanas. Há 8 anos, Mary descobriu que tem alopécia causada por uma doença autoimune. Nas redes sociais, ela fala sobre autoestima com mulheres que também perderam os cabelos. Já conheço muitas mulheres que chegaram ali na minha página por conta de eu divulgar a doença e pedindo assim apoio, querendo compartilhar experiências, falar sobre a dor, né? Porque é um processo muito doloroso. Então, assim, eu creio que foi realmente uma missão do céu para mim. E hoje, eu vou falar para você, eu me vejo linda. Tá aí, falando em saúde, gente, agora nós vamos falar sobre a saúde dos homens. Já que estamos aí no Novembro Azul, né? A Saúde de Americana, então, irá promover um mutirão de consultas urológicas, que tem os detalhes aí sobre esse assunto, sobre esse tipo de exame, é a nossa repórter Natália Lima. A Secretaria de Saúde de Americana anunciou nesta segunda-feira um mutirão de consultas urológicas que irá acontecer durante a campanha Novembro Azul em prol da prevenção do câncer de próstata. Ao todo, serão oferecidas 240 consultas. O mutirão irá acontecer no dia 26 de novembro no Núcleo de Especialidades e é voltado para pacientes que estão com o exame PSA, antígeno prostático específico alterado. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. E a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, gente, identificou até o momento 2 casos da nova subvariante da Omicron, e é a BQ.1 do município de São Paulo, gente. Então, a confirmação ocorreu por meio de sequenciamento genético realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e está sob investigação epidemiológica das vigilâncias municipal e estadual. Dados preliminares apontam que os infectados são uma mulher de 72 anos e um homem ainda sem idade identificada. E de acordo com a pasta, o comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos em virtude de fatores demográficos e também climáticos. Por exemplo, e a nota também da Secretaria Municipal explica, né, da Saúde de São Paulo, que confirmou que o município foi comunicado por meio de CIE sobre a identificação dos 2 casos da variante da Covid-19 e que dentre os exames coletados na capital até o início de outubro deste ano. E a Secretaria também disse, de Saúde, reforça que a importância das medidas de combate à pandemia da Covid-19 serem ainda mantidas, entre elas a vacinação e a higienização correta das mãos, gente. Não podemos deixar de fazer essas medidas, né? Não é porque agora está liberado a máscara, a gente também tem que liberar tudo. A gente tem que continuar com os cuidados em casa, onde a gente for, para a gente se prevenir. Até porque agora, com essa nova subvariante, a gente tem que ficar alerta, não é mesmo? E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós temos muito mais informações para você, direto da redação, com os nossos repórteres aqui do Todo Dia. Voltamos já já. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui.
Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. De volta, Todo Dia News, segunda edição desta terça-feira, e vamos agora falar de algo polêmico, né, gente? Porque 2 funcionários da prefeitura aqui de Americana são exonerados em menos de 2 dias. Quem traz as informações sobre essa situação aqui de Americana é o nosso repórter Henrique Fernandes. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, protocolou 3 projetos de lei na Câmara Municipal sobre cargos, carreiras e salários dos servidores públicos. As proposituras estão em regime de urgência e serão votadas em até 45 dias. De acordo com a Prefeitura, o primeiro projeto estipula a jornada de trabalho para guardas que atuam no operacional e na área administrativa. O projeto prevê critérios para a progressão de carreira e cria funções de coordenador de ensino e porta-voz da Guarda Civil e de coordenador de serviço de inteligência. A segunda busca alterações na Lei de Plano de Carreira e regulamento do quadro de magistério público. Segundo o prefeito, as mudanças são necessárias para sanar dúvidas decorrentes de outras alterações e que não modificam a essência da matéria. A terceira propositura estabelece a relação jurídico-administrativa dos servidores comissionados com a administração direta e indireta do município. Piovesan comentou que a regulamentação dos cargos atende a uma decisão do Tribunal de Justiça. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Acompanhar então aí, na verdade, uma outra reportagem do Henrique Fernandes falando sobre a questão da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que propõe mudanças em cargos, carreiras e também salários de servidores municipais, e que inclusive, né, o prefeito aí, como foi citado, Piovesan, aí propõe mudanças em cargos e carreiras. E 3 projetos, então, foram protocolados em regime de urgência na Câmara Municipal e que tem até 45 dias para serem votados. A gente acompanhou aí os detalhes com o nosso repórter Henrique Fernandes. A gente continua aqui no Todo Dia News, trazendo mais informações, e agora a gente vai falar sobre a questão de filas que aconteceram aqui nas lotéricas, gente, porque filas fez muitos clientes percorrerem outras unidades na cidade lotérica, ficaram aí, as caixas econômicas ficaram nesta terça-feira lotadas. Portanto, lotéricas de Santa Bárbara do Oeste e de várias outras regiões do estado de São Paulo estão sem o sistema da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira. E o problema teve início por volta do meio-dia, gerou filas e fez muitos clientes percorrerem outras unidades na cidade, mas sem conseguir aí os serviços como pagamento de boletos, jogos e recebimento de benefício. A Caixa informou em nota que houve, nesta manhã, um incidente de infraestrutura em uma das linhas de transmissão que atende os serviços do banco, provocando, assim, intermitência em alguns sistemas. Portanto, aí acabou gerando filas nas lotéricas e formando aí, os clientes acabaram ficando preocupados porque tinham que pagar suas contas, né? E muita gente aproveita pagar nas lotéricas e fazer a sua fezinha, mas é o momento de pagar, né, as contas, os boletos bancários.
Bom, gente, a gente pode então agora sim chamar a matéria, não podemos chamar ainda a matéria, a gente vai chamar então depois a matéria do Henrique e a gente continua aqui então falando sobre assuntos da nossa região. Nós vamos chamar então agora o plantão policial. Muito bem, e a gente vai falar agora de uma informação que a Natália Lima vai trazer aqui para a gente sobre a Receita Federal que encontra 85 quilos de maconha no Porto de Santos e a Gama encontra 2 carros de alto padrão roubados. Vamos ver as informações então da Natália Lima. Nesta segunda-feira, a Receita Federal encontrou 85 quilos de cocaína escondido dentro de um contêiner no Porto de Santos. Durante uma conferência fiscal, onde algumas cargas são selecionadas para a inspeção, os agentes encontraram a cocaína dentro de um contêiner que estava transportando 22 toneladas de suco de limão. A droga estava escondida na estrutura dentro do contêiner. A Polícia Federal foi acionada para a realização da perícia e início das investigações. E essa ação impediu que a droga fosse enviada para a Europa, já que a carga tinha como destino a Grécia, com uma baldeação em um porto em Marrocos. Agora, vindo para a nossa região, em Americana, a guarda localizou 2 carros de alto padrão que haviam sido roubados no Jardim da Mata, sendo que um dos veículos havia sido roubado no mesmo dia no Parque Novo Mundo. De acordo com a Gama, a equipe realizava um patrulhamento pelo local quando avistou um Citroën C4 Cactus estacionado próximo a uma área de mata. Já o outro carro foi localizado bem próximo ao primeiro. Um Jeep Renegade estava estacionado na esquina entre as ruas Mata Atlântica e Rua do Cerrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil a fim de identificar e encontrar os suspeitos. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. E uma mulher, gente, de 56 anos, ela foi esfaqueada por um homem em frente à catedral no centro de Campinas na tarde desta segunda-feira. O ataque ocorreu a poucos metros da base da Polícia Militar, que prendeu então o acusado em flagrante. De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem de 25 anos não portava nenhum documento de identificação e declarou ser morador de rua. O suspeito alegou estar sofrendo de ameaças e perseguições e que, ao ver a mulher, sentiu vontade de esfaqueá-la. A mulher foi ferida por golpes de uma faca enferrujada, levando 2 facadas, sendo uma no ombro direito e a outra nas costas. Ela foi socorrida por equipes do SAMU e levada então para o Hospital Mário Gatti, onde segue internada em estado de saúde considerado estável. O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde foi então registrado o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio. Prefiro nem comentar sobre essa situação, gente, porque é demais, né? Você sentir vontade de matar qualquer pessoa que você apareça na sua frente. Sem comentários. Vamos chamar então agora a vinheta Oportunidades de Emprego. Bom, gente, os detalhes de você acompanha agora são trazidos pela nossa repórter Natália Lima, falando dessas vagas de emprego que tem em Nova Odessa. Vamos acompanhar. O Pátio de Nova Odessa está com 32 vagas para diversos cargos. Os interessados devem enviar o seu currículo para ptrabalho@novaodessa.cp.gov.br ainda nesta terça-feira. Mas os currículos também podem ser entregues pessoalmente na unidade do PAT, que fica localizada na rodoviária, das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Boa sorte para aqueles que vão tentar uma vaga. Natália Lima para o Todo Dia News.
É isso mesmo, né, Natália? Boa sorte a todos que vão tentar uma vaga. E vamos falar de um curso gratuito da Vigilância Sanitária, gente, porque as inscrições para o curso gratuito de Noções em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em Açougues e Direito Sanitário são promovidos aí pela Vigilância Sanitária de Santa Bárbara do Oeste. Devem ser realizadas até esta quarta-feira, portanto, até amanhã, dia 9, pelo telefone 19 3459 4134 ou pelo e-mail, né, que é visaalimentos.sa, né, no caso, .saude, desculpem, @santabarbara.sp.gov.br. Então, tá aí no GC para vocês acompanharem o telefone e também o e-mail para você se inscrever. O curso será promovido no próximo dia 11 deste mês, no Salão Nobre da Secretaria de Educação, da 1h30 às 4 horas da tarde, e é voltado aos responsáveis e líderes de açougues, peixarias e atacadistas também de supermercados e mini-mercados que possuem o serviço de açougue no município. Os interessados devem informar o nome da empresa, nome completo dos participantes e também o cargo que ocupa, responsável aí legal, líder de equipe ou responsável técnico. Bom, agora é o momento de a gente chamar o esporte. Foi! Tudo bem, só rapidinho aqui. Rapidinho, aqui é assim, vapt-vupt. Exatamente. Rafael, você veio aqui para trazer comentários bons hoje, né? Sim, tem duas notícias bem legais para quem vai assistir a Copa e estádio sobre a Copa também. Pois Coisas é. bem interessantes aí hoje. Primeiro a gente vai falar como que funciona aí essa questão do horário. Será que os funcionários vão poder sair para assistir a Copa? Sabrina, só tem folga no dia da Copa quem for convocado pelo Tite. Se você não for convocado, você tem que trabalhar. Como funciona? A gente está acostumado que o brasileiro é apaixonado por futebol, então a gente gosta de assistir os jogos. Nem sempre só do Brasil, mas em especial do Brasil falaremos aqui agora. Entre empresa e funcionário tem que haver um acordo. As duas partes precisam conversar e aí decidir como eles vão fazer com essa questão dos horários, porque o Brasil joga em 3 horários de trabalho, ou seja, às 4 da tarde, 2 jogos às 4 da tarde e um jogo à 1 da tarde. Então, isso fica bem inviável para quem queira assistir durante os jogos. Principalmente o da 1 da tarde. Principalmente da 1 da tarde. Da 4 da tarde, né, o pessoal pode entrar um pouquinho mais cedo e sair. Beleza. Agora, da 1 já complicou. Talvez dá para colocar aí na hora do almoço, alguma coisinha, dá para dar uma fugidinha. Mas ainda assim fica complicado, principalmente por causa de banco de horas, hora extras, enfim. Porém, converse com quem quiser assistir o jogo, converse com o seu chefe. E aí vocês podem juntos entrar numa solução, como a Sabrina disse, entrar um pouquinho mais cedo, ou estender um pouquinho o horário também até um pouco mais tarde. E o principal, para as empresas que às vezes a pessoa trabalha longe de casa, se tiver um espaço liberado para assistir os jogos, fica ainda muito mais fácil, porque pessoa consegue acompanhar o jogo direto do trabalho. E isso não precisa ser considerado como uma reposição de horas, porque ela vai estar disponível, caso aconteça alguma coisa ali no trabalho, para resolver qualquer problema principal que aconteça. É uma solução positiva. É uma ótima solução. Quem trabalha em casa é a mesma coisa, né? Quem faz home office, conversa com o patrão e tenta estender um pouquinho o horário, começar um pouquinho antes. Tudo que é conversado não sai caro, né? Exatamente. Então, as escolas a gente sabe que algumas vão liberar, Tem escolas que vão acabar mantendo as crianças, mas aí também vão acabar assistindo o jogo, obviamente, dentro das unidades. Porém, a gente sabe que a maioria vai acabar, principalmente escolas estaduais e municipais, vão liberar os alunos para acompanhar os jogos em casa. Eu quero, pode me liberar? Você libera? Não sei, vamos ver, né? Tem que vir à noite para falar que o Brasil venceu mais um jogo? Então. Mas você vai ter que fazer enquete também com o pessoal na rua, né? Vamos acompanhando aí no pessoal assistir. Vamos descobrir como vai ser. Mas agora você vai falar de um outro assunto interessante, hein? Bem legal. Estádio, eu adorei esse nome, Estádio Lego. Exatamente. Eu vou pedir para o Flavinho soltar as imagens para a gente explicar por cima. Como funciona? A Copa no Catar é uma das mais inovadoras em questões de vários sentidos, né? O espaço é pequeno no territorial, ou seja, tudo vai acontecer em torno de 70, 80 quilômetros. E o mais interessante é que um dos estádios onde o Brasil vai jogar é o estádio Lego. Eu dei esse nome aqui, eu que coloquei o nome, né? Que criei o nome aqui para ele. Por que estádio Lego, Sabrina? O estádio foi montado com containers. O estádio não tem cimento, a não ser a estrutura base, a principal, o restante é só Lego. A gente está vendo as imagens mostrando aí para vocês de casa. Todo o estádio foi montado com
947 containers. Nossa. É algo muito incrível, assim. Por quê? Olha Porque o estádio pode ser desmontado e será após a Copa. Por que o Qatar decidiu fazer isso daí? Ele decidiu fazer porque depois ele não quer ficar com esses elefantes brancos à toa, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com a Arena Pantanal, com a Arena Amazonas, perdão. E aí ficou aquele estádio grande, sem uso, e fica muito caro para manter o custo, né, dele de funcionamento. Mas aí tem então esse estádio Lego lá no Qatar. O Brasil joga o segundo jogo dele nesse estádio. E aí vai ser, assim, interessante para quem for acompanhar, porque o estádio, coincidentemente, ele chama 947 hoje, né? Porque além de ser o número de containers usado para construir o estádio, também é o prefixo do Qatar. Internacionalmente é o número 947 também. Olha que interessante. Muita coincidência, né? Achei muito interessante. Muito. E o principal, a preocupação é que os estádios se tornem sustentáveis. E nada mais sustentável que um estádio que depois do uso pode virar uma arena de shows. Pois é. Ele pode ir para outro país depois e formar outra outro utilidade. estádio. Exatamente, ele pode ter outras utilidades, o que é algo muito incrível. A facilidade de montagem é porque o estádio fica à beira do mar, então isso fica muito tranquilo, fica mais fácil. Só chegar, pegar as coisas e ir montando ali facinho, fica tranquilo. E sem contar que fica bonito, diferente, Ficou né? bonito, super colorido, colorido, né? Parecendo Lego mesmo, né? A entrada do estádio, parecendo Lego mesmo, né? A entrada Lego do estádio, de adulto, né? Lego de adulto esse, no caso. Quem sai do metrô, não que eu tenha ido, quem sabe um dia, mas quem sai do metrô, falaram que de frente o container 947, que foi o último, ele está bem de frente com a saída do metrô, que é a entrada do estádio, e saudando, né, os torcedores em 13 idiomas diferentes. Então, é um estádio assim para acompanhar. Você pode ver que ele já está montado, ele levou 4 anos para ser montado, começou em 2019, mas o mais interessante é isso, né? É pegar um estádio pronto e depois desmontar e fazer qualquer outra coisa com ele em qualquer outro local, para não precisar ter esse custo aí. Mas vem uma pergunta, demorou-se 4 anos para montar. Será que vai demorar 4 para desmontar? Acredito que para desmontar não, porque o principal, o que mais demorou também foi a base dele, que Com é de certeza. cimento, que aí levou um pouco mais de tempo. Mas parabéns para os engenheiros que bolaram essa ideia, né? Com certeza. E detalhe, o estádio ficou bem mais barato que outros estádios feitos com cimento. Acho que não dá para fazer igual criança, né? Quando monta Lego, vai lá e chuta, né? O Lego não dá para fazer isso e desmontar. Espero que não caia, né? Espero que não, mas está muito bem seguro. Quem quiser ir assistir os Jogos do Brasil vai ficar bem tranquilo lá. Como eu disse, tudo acontece muito próximo, que o país é um país pequeno. Então os jogos acontecerão ali entre 80 e 90 quilômetros. A Copa inteira vai acontecer nesse percurso. Quanta gente se movimentando ali. O país tem que comportar tudo isso, né? Hotel, alimentação, transporte. Nossa. Vamos ver se vai ser... A gente sabe que o Qatar está envolvido e querendo muito fazer essa Copa. Acredito verdade. que vai ser uma Copa bem interessante para a gente acompanhar de fora. Tomara que não saia briga nada, porque tá todo mundo pertinho. A né? Copa traz sensações diferentes, né? Todo mundo muito unido, não existe muito violência, não se registra violência por torcedores em Copa do Mundo. Acredito que vai ser algo muito mais paz e amor, principalmente porque foram 2 anos em pandemia. A gente sabe que as variantes estão voltando, né? Então é bom se preocupar. Na Copa eles devem, talvez, solicitar o uso de máscara, deve acontecer isso. Porém, a gente sabe que é um momento de energia positiva, de união, então as pessoas vão mais para aproveitar os jogos. E tem brasileiro que torce para a Hungria, que torce para a Bélgica, francês que torce para o Brasil, enfim. Todo mundo se abraça? Todo mundo se abraça, tomara que seja uma grande festa, que o mundo está precisando de um momento de alegre como esse. É verdade, o mundo está precisando. Pois é, daqui a pouquinho o Rafael vem aqui para falar de outra novidade, gente, que é para falar do clima. Tá, daqui a pouquinho ele vem com esse... A gente vai jogar uma enquete no ar aqui para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho. E agora a gente falando de clima, falando de meio ambiente, falando em consciência, né, em relação ao mundo. A gente sabe que o mundo está vivendo um momento difícil com as queimadas, enfim, com tudo que pode prejudicar o ambiente, as árvores e... Claro que existe uma conferência pensando nisso, que é a Conferência Mundial do Clima, a COP27, e que tem toda uma programação. E começou, inclusive, hoje essa programação oficial no pavilhão brasileiro, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP27, no Egito, em Brasília, e os debates acontecem na Confederação Nacional da Indústria e também fazem parte da programação. Vamos ver, então, a reportagem da TV Brasil?
Hoje os trabalhos ocorrem de forma paralela, aqui no Brasil e também no Egito. Lá começam os trabalhos no pavilhão brasileiro que fica na COP27. Hoje vão ser discutidos temas como o mercado global de carbono, efeito estufa e também como deixar as escolas mais verdes. Todos os debates contarão com a presença do Ministério do Meio Ambiente. Bem, e quem está aqui no Brasil também vai poder interagir com quem está lá fazendo esses trabalhos no Egito. Aqui no Brasil, na Confederação Nacional da Indústria, os debates começam daqui a pouquinho, por volta das 9 da manhã, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele vai ter uma conversa, vai mediar uma conversa com outros ministros, como o da Educação, Vitor Godoy, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. A previsão é que depois ele siga semana que vem para os trabalhos presenciais no Egito. E olha, ontem na COP27, o secretário-geral das Nações Unidas convocou os países a afirmarem um pacto global, um pacto de solidariedade climática. O uso de fontes renováveis é um dos principais assuntos tratados na COP e o Brasil vai mostrar o potencial que tem no uso dessa energia limpa. Vamos assistir. Mais de 40 mil pessoas de 190 países reunidas para debater o futuro do clima no planeta e a segurança alimentar e hídrica. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano ocorre em Sharm el-Sheikh, no Egito. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ressaltou que as emissões de gases de efeito estufa e as temperaturas globais continuam crescendo e que, se não forem tomadas medidas rápidas, o caos climático será irreversível. Ele convocou a humanidade a fazer um pacto de solidariedade climática. Climate Solidarity Pact. O secretário-geral também pediu aos países que concordem em eliminar gradualmente, até 2040, o uso do carvão para a produção da energia elétrica. A queima do produto é uma das principais causas para a emissão de gases do efeito estufa. O uso de fontes renováveis para a produção de energia limpa é um dos principais temas da COP27 e o Brasil quer mostrar o potencial nessa área. Atualmente, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 84% de toda a energia produzida aqui vem de fontes renováveis, como a água nas hidrelétricas, o vento e o sol na energia eólica e solar. No mundo, a produção de energia limpa é de apenas 27%. No Brasil, a energia solar e a eólica bateram recordes de produção neste ano. Somadas, as duas fontes são suficientes para fornecer energia limpa para mais de 40 milhões de pessoas. Gente, pensando em tudo isso, né? Todas essas pessoas envolvidas pensando. E nosso presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente, não vai comparecer a esse COP27, porém, o candidato e aí eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai participar dessa conferência. E aí criou uma polêmica sobre isso. E falando em polêmica, gente, vamos voltar aqui. Eu só venho para falar de polêmica. Estou impressionado com isso, gente. Desde o primeiro dia, né? Primeiro dia eu cheguei para falar de polêmica. Do Neymar. Do Neymar. Mas o presidente Bolsonaro, eu ainda sou o presidente eleito, Pi. Porque, né, não pode falar os palavrões no ar, mas ele ficou bem bravo que o Lula vai estar presente nessa COP27. Foi convidado. A gente sabe como o mundo gosta do Lula, principalmente nessas causas ambientais. Foi convidado então, mas o Bolsonaro ficou bem bravo com a presença dele. Mas lembrando que o Bolsonaro não quis que o Brasil sediasse no primeiro ano dele, e depois ele se negou a ir também numa outra. Então, acho que fica elas por elas. Elas por elas. Mas o Lula fez pergunta aí sobre essas coisas ambientais. Tem um pouco a ver com coisa ambiental. Sim. A gente tem a imagem? A gente pode soltar? No Twitter oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele perguntou para os brasileiros... Olha lá, o governo que consulta a população, o que vocês acham da volta do horário de verão? Aqui eu peguei uma parcial, né, porque a gente pegou essa imagem agora há pouco, mas a votação continua por mais alguns dias ainda no Twitter do presidente. Pergunto para você, Sabrina. 66,8% já disseram que sim. Já preferem que tenha. Eu vou até sair daqui para mostrar, 66,8%.
Horário. E 33,2% preferem que não tenha a volta da hora de verão. Você gosta ou não gosta, Sabrina? Eu adoro o horário de verão. O horário de verão é bem legal, né? Eu gosto. É a claridade, a temperatura, né? Até peguei uns dados aqui. A única coisa ruim, que como eu já trabalhei no período da manhã bem cedo, quando você acorda 4h30, 15 para 5 da manhã, tá tudo preto, né? Tá tudo escuro, parecendo noite, quem então... acorda cedo é ruim, uma desvantagem. É uma desvantagem. Porém, tá aquele clima gostoso, tá tudo bem, e à tarde dá para você fazer os seus passeios, dá para fazer atividade física, é bem gostoso o horário de verão. Até por isso eu peguei algumas vantagens e Mas desvantagens. tem uma vantagem principal. Economia de energia. Economia de energia. A primeira aqui, eu até peguei algumas para a gente ilustrar aqui, trazer e enumerar elas. As vantagens: economia de energia, mais venda nos varejos e nos bares, até pelo tempo de abertura, e também exercícios físicos que você comentou em locais públicos. Essas vantagens são boas. A de economia, a gente falou bem rapidinho, mas ela é a principal, porque as pessoas utilizam menos a energia elétrica, Sim. ou seja, até por causa das crises que a gente teve hídricas, né, de falta de chuva, isso acaba ajudando e muito. E tem tudo a ver com a conferência, né, da COP26. Tem tudo a ver, porque a gente gasta mais energia, também interfere na questão ambiental do mundo todo aí, não só os carros, né, gás carbônico, enfim, a questão elétrica também interfere. Mas tem também as desvantagens. Eu peguei uma aqui até interessante, que eu acho que você talvez não saiba. Primeiro, a dificuldade de adaptação das pessoas, de acordar mais cedo, Isso é verdade. criança. Seu menino O gosta relógio de acordar cedo? Não muito, mais ou menos. O relógio biológico das pessoas, um é diferente do outro, não tem como. Até se adaptar demora algumas semanas. Sim, e também os horários diferentes do país, porque o Norte e o Nordeste não entra, né, no horário de verão, acaba sendo mais a parte da região Centro-Oeste e Sudeste, no caso, e Sul. No caso, então, tem essas diferenças aí de horários. E uma curiosidade que eu achei que acabei pegando, que é a mudança no ciclo agropecuário. O que significa? Os bois, né, as vacas e os bois, eles têm horário para se alimentar. E isso, com a mudança do horário de verão, acaba interferindo nessa alimentação deles, o que interfere também na fabricação de leite. O gado leiteiro, com essa mudança de horário, pode acabar se alimentando mal e dificultando a fabricação do leite, então, para esses animais, né? Olha que curiosidade, né? A gente não... Então, já vou te falar outra curiosidade. Para quem já vive que viveu em sítio também, né? Conhece de sítio. As galinhas. Também aí, um horário diferente. Ela canta no horário que tem que cantar, né? Não tem horário de verão pra galinha, As galinhas, né? que elas têm um horário certo para lá e botar o ovo, gente. E aí elas vão ficar meio no começo fora de... Sabe? O relógio não vai bater delas. E aí elas vão demorar um pouquinho para... Tá vendo só? Mas entre todas as vantagens e desvantagens, acredito que a questão da energia é muito interessante, principalmente com o preço da energia hoje, Com né? certeza. Que está um pouco elevado, então fica muito interessante a gente conseguir fazer esse controle. A princípio, o Geraldo Alckmin foi questionado pelo ator global, né, também, Bruno Gagliasso, sobre o retorno desse horário de verão. Ele pediu também no Twitter para colocar ali por favor, coloque na sua meta de governo esse retorno, e o Alckmin respondeu, anotado. Ou seja, está aí nas questões. Está na lista ali. Está na lista esse retorno do horário de verão, viu, Sabrina? Vamos ver, então, vamos aguardar, gente. Será? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Muito bem, até porque, né, tá tudo muito mudado, o clima, né? Frio, vento em época diferente, choveu em época diferente. Vamos ver agora com o horário de verão, talvez vai ficar mais agradável. Vamos. E tem mais polêmica. Tem mais? Tem, você vai chamar mais uma matéria aí polêmica do Henrique agora, que a gente vai falar um pouco sobre esporte também. É verdade. Antes de a gente chamar, então, falar da previsão do tempo, já que nós estamos falando também de política, esse envolve política também, porque você comentou sobre o jogo, né, do final de semana aí no sabadão, que teve até briga. Exatamente. Entre Zanaga e Cidade Jardim. Exatamente. 2-2, empate. Depois teve os pênaltis. Os pênaltis, mas teve um lance polêmico no jogo, que a bola acabou entrando, não entrando, o juiz não deu, foi para os pênaltis e a Cidade Jardim acabou perdendo o jogo, que era o time que teria feito esse gol, que a bola disse que entrou, não entrou. Mas a Zanaga acabou sendo campeão e isso gerou um bafafá. A gente tem imagens dos gols, vamos pedir para colocar as imagens dos gols aí esse foi o lance, é até legal, Flavinho, que você tem colocado, Flavinho, porque esse é o lance principal da partida. A bola é encoberta, o zagueiro tira em cima da linha, não sei se entrou, aparentemente parece que não entrou, o juiz não deu. Pode voltar para nós aqui, Flavinho, o juiz não deu esse lance. Não deu. Depois teve confusão no final da partida. Flavinho, se você conseguir pegar as imagens da confusão, pode colocar lá no ar pra gente, porque deu briga depois, né, arquibancada, aí o pessoal, um brigando com o outro, ficou um caos geral ali
nesse fim de partida, né? Foi rapidamente controlado. Que inclusive foi aqui no Décio Vita, ao lado da sede aqui da TV. Exatamente. Foi rapidamente controlado, mas você vê que é uma confusão e isso gerou um certo desconforto ali entre as partes. E aí o Henrique, como você vai anunciar, né, trouxe informações referentes a esse tipo gente. de coisa. Esse jogo não só criou polêmica dentro do campo, mas fora do campo entre secretários. Secretária, no caso de esporte. E o Henrique Fernandes vai falar sobre este assunto, que 2 secretários já foram exonerados em 2 dias, gente. Vamos saber as informações com o Henrique Fernandes. Dentro dos bastidores da política em Americana, 2 funcionários da prefeitura foram exonerados em menos de 2 dias na cidade. Graziele Agostinho Rezende da Silva era secretária de esportes. E segundo a prefeitura, pediu exoneração após uma final polêmica do futebol amador o Gigantão que ocorreu no sábado. Ricardo Etzel, ligado ao partido Podemos e também participou da campanha do Leco, do Podemos, que votou contra o aumento do IPTU em Americana, também foi exonerado. A demissão foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Americana na segunda-feira. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigada, Henrique, então, pelas informações. Está aí. Devido a um jogo polêmico, causou polêmica também na política, né? Exatamente. O futebol, é como a gente fala, o futebol é uma paixão nacional. Tudo que envolve o esporte, tudo que envolve o futebol, traz essa paixão à flor da pele, né? E isso acaba interferindo não só dentro das 4 linhas, mas fora também. Afinal, tudo é política. Fora dos campos também foram... É igual a Copa do Mundo. Tudo também envolve política. Tudo envolve política também. Política, dinheiro, tá tudo envolvido. Bom... mas é triste porque o jogo foi um grande jogo, né? A gente fez 4 gols, né? Foi uma partida muito boa e muito bonita até. Mas ficou então esse momento desconfortável aí. Sim. Por conta de um lance que não... Talvez tenha entrado a bola, talvez não tenha entrado, mas ficou desconfortável então. E depois surgiu essa briga, culminou na briga então no pós-jogo, gerando então todo esse bafafá fora das 4 linhas depois com exonerações de secretários. Bom, agora eu acho que a gente vai falar de coisa boa. Vamos esfriar o clima um pouquinho? Não, eu acho que vai esquentar. Vai esquentar? Mas esse esquentar é bom, talvez. Talvez. Vamos chamar a previsão do tempo? Muito bem. O que a gente vai falar aqui da nossa região? O que nós temos de temperaturas? Bom, Sabrina, amanheceu sob predomínio de sol e temperatura em torno de 14 graus. Um pouquinho frio para mim, que sou de Ribeirão, é bem friozinho. Entre hoje e quarta-feira, as condições de tempo na região serão influenciadas por um sistema atuante no sul de Minas Gerais, que favorece a formação de nuvens e ocorrências de chuvas no estado mineiro e em áreas paulistas próximas à divisa. Ao longo da terça-feira, será percebido o desenvolvimento de algumas nuvens, o que, apesar das baixas probabilidades, poderá acarretar em pancadas de chuva de forma leve e muito isolada à tarde e à noite. Ando de moto não é legal. A temperatura máxima está prevista em 27 graus. Vamos mostrar como vai ficar a temperatura para os meninos? Eu tenho comentários para tudo aqui. Não falar de temperatura, futebol, a gente vai falar o que precisar falar. Mas, ó, você falou de moto, né? Muita gente aí não estava preparado para isso. Não. Eu que vim de outra cidade muito quente, quando eu saio à noite aqui já da sede, já sinto um frio que eu não estou acostumado. Eu vou de luva, vou de blusa, porque não tá. Eu vejo pessoas aqui andando normal, sem blusa, sem nada, mas eu falo, vocês estão acostumados, mas a minha cidade é 34 na sombra. Então aqui tá bem quentinho. É verdade. Vamos mostrar como vai ficar a região aqui para os meninos? Vamos lá. Americana. Pode puxar. Americana, então, mínima de 12 graus, máxima de 27 graus. E chuva, a probabilidade são 90%. Vai chover. 90% é muito forte, muita coisa, né? Vai chover. Vai depender de São Pedro. Também. Se ele quiser abrir a torneira para chover. Depois do horário que eu saio, por gentileza também. Por favor. Para Limeira 12 graus, a mínima, a máxima de 27 e também probabilidade de 90% de chuva. Vamos para a próxima, então. Campinas, mínima de 12, máxima de 26 e também a probabilidade, a região inteira aqui, né? Sim. 90% deve acabar chovendo, como a gente disse, as pancadas de chuva ali mais pro finalzinho da tarde à noite. E isoladas, gente. O que significa isso? Geralmente são mais fortes também, né? Não, e também pode chover, às vezes, num bairro, não chove no outro, chove numa cidade mais, na outra menos. Então, quando fala isoladas, tem tudo isso. Então, né? Não pode generalizar. Vamos para o rodeio, Jaguariúna, mínima de 13 graus e máxima de 28, também com probabilidade de 90% de chuva. Tem mais uma? Não, é a última, né? É a última, né? Jaguariúna. Jaguariúna é igual Barretos, né? Mesma coisa.
de calor, Exatamente, de tudo, é festa de rodeio e tudo mais. Igual a americana. Exatamente igual Barretos. Agora, os dois gostam de rodeio e os dois são quentes. Americana demais. também. Americana Você vai estar também. aqui para acompanhar o rodeio ano que vem. Vamos acompanhar então. É isso aí, gente. Demos todas as notícias, previsão do tempo para você ficar bem informado, sempre trazendo tudo aqui para você ficar bem atualizado. E eu quero que o pessoal comente se ele gosta é ou verdade. não do horário de verão. É verdade. A gente ia soltar essa enquete aqui. O nosso vídeo vai subir depois para as redes sociais. Quero que você deixe um comentário lá embaixo se você aprova ou não o retorno do horário de verão, para a gente repercutir isso durante a semana para saber como a americana pensa a respeito disso. Exatamente. Boa. E é isso aí. Então, fica aí a pergunta para você em casa. Quero ver se vocês vão responder pelo nosso WhatsApp, 992388799. Aí você manda lá, eu gosto de horário de verão, não gosto, mas explica o porquê, né? Também só falar sim ou não adianta. Fala o porquê que você gosta, o porquê você não gosta, tá bom? O que você acha de benefício que vai trazer o horário de verão, tá bom? Tá legal? Combinado? É isso aí, gente. Nós vamos despedindo do pessoal, gente. Vamos dar um tchauzinho aqui. Tchauzinho? Sentiu o friozinho já no frio da noite aqui. Então tá bom. Comecinho da noite. Tchau, gente. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.